E a nossa entrevista de hoje é sobre o Janeiro Branco, uma campanha de prevenção e, é claro, ao sofrimento psíquico e acesso à saúde mental. Hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios da Chapada FM Lucas Moura, neuropsicólogo e analista, consultor institucional e palestrante. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez. Que bom é ter você com a gente aqui na nossa rádio. Obrigado, Nerivaldo. Satisfação estar aqui mais uma quinta-feira com a sua audiência, trazendo uma contribuição importante sobre essa campanha do Janeiro Branco. Vamos falar sobre saúde mental. Para hoje, a gente traz que o maior problema das famílias não é o conflito, mas sim o silêncio emocional. Por que esse tema hoje, Lucas? É importante a gente reconhecer que o sujeito, ele parte de um contexto. E a primeira escola do sujeito é a família. Nesse espaço, ele pode ser autorizado ou não apenas a sentir, mas a nomear, a falar sobre os seus sentimentos. E é importante que a gente sinalize que para que o sujeito consiga elaborar os seus sentimentos e lidar com aquilo que é conflituoso internamente, ele precisa reconhecer. E nesse processo de reconhecimento, ele só é possível acontecer de uma forma eficiente se ele aprende a nomear esse sentimento. Então, nesse contexto familiar, muitas vezes as pessoas silenciam para evitar o conflito. E aí eu gostaria de sinalizar, e a ideia central disso é segurança emocional. Aquilo que não encontra palavra vira peso, vira sintoma. E dentro do contexto familiar, muitas vezes as pessoas evitam falar sobre o que incomoda para despistar ou evitar conflitos, mas o conflito não necessariamente é o problema, e sim a forma como nós lidamos com ele. É difícil, Lucas, não é fácil. Eu tenho família e sei, e às vezes a gente vê algumas ações e fica pensando que atitude tomar. Sim. Por onde começar, cara? Você fala, parece que é fácil, mas não é. Por onde se começa? Muitas vezes, Nerisvaldo, a gente tem uma lógica de culpabilidade, né? Eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, e é muito difícil a gente culpabilizar os pais, principalmente, porque é difícil a gente dar para alguém algo que a gente não recebeu. Então, na nossa formação, enquanto sujeito ali na nossa infância, e a infância é um lugar onde pisamos a vida inteira, né? Muitas vezes a gente não recebeu essa educação sobre falar a respeito dos sentimentos. E daí surge a necessidade da gente se instrumentalizar, buscar, né, informação, procurar um profissional quando a gente entende que a gente não está tendo instrumentos suficientes para lidar com isso, mas antes de qualquer coisa, a permissão para tratar sobre questões emocionais. Não transformar o ambiente familiar apenas num lugar onde se resolve as coisas de uma forma prática, mas onde se discute as coisas com intenção. Então, a partir do momento em que eu reconheço que existe um sentimento, a melhor das alternativas não é fugir desse sentimento, mas sentar e dialogar sobre esse sentimento. Você fala em sentar e dialogar. Eu desde novo venho acompanhando isso e hoje, já um pouco mais velho, eu também sinto. Por que é tão difícil a gente falar sobre sentimento dentro de casa? Quando eu digo do pai para o filho, dos filhos para os pais, por que é tão difícil a gente tratar sobre esse tema dentro de um ambiente que parece seguro? Existe muita projeção, né? Primeiro, nós temos uma ideia de que temos que ser totalmente autossuficientes e dar conta de tudo. Além disso, quando não tentamos fugir para não lidar pessoalmente com aquilo, queremos poupar as outras pessoas. Então, muitas vezes a gente deixa de trazer a forma como a gente está sentindo, a gente acumula, né, esses ruídos internos, tentando poupar aquele grupo familiar. O objetivo principal é poupar, não quero te levar a problemas. Então, evitar conflito, evitar demonstrar fragilidade, né? Isso é muito presente com relação à questão do homem dentro do papel da família, né? Eu não quero parecer frágil, então eu não vou falar sobre meus problemas, eu não vou falar sobre meus sentimentos, eu não vou admitir que eu tenho sintomas, que esses sintomas já indicam que há um processo de adoecimento que muitas vezes levam uma história. Eu costumo usar exemplos em palestras, onde assim, qualquer pessoa consegue segurar um copo d'água por 3 segundos, por 30 segundos e até 3 minutos. Mas por 3 horas sustentar aquele copo d'água na mesma posição vai gerar uma dor, vai gerar um incômodo. E a gente deve fazer essa analogia também para as questões sentimentais e para os nossos conflitos. A gente supera coisas mais difíceis, mas quando se trata de família, parece que criamos um tabu ainda maior sobre sentimento. Por isso que às vezes, para o jovem ou adolescente, é mais fácil tratar com amiga, para aquele que tem ali seu vício, ir no bar e tomar umas 2 para tentar esquecer o problema. Para a mulher que está sofrendo e chorar nos ombros da vizinha, da colega, da amiga, se torna mais fácil. Eu vou te fazer 2 questionamentos para um.
O silêncio dentro de casa, ele pode adoecer a pessoa, porque às vezes a pessoa não tem esse amigo com quem conversar, ou às vezes a pessoa não tem esse vício para ir para um bar, beber alguma coisa, fumar um cigarro, para tentar distrair. E outra, o que mais machuca nas relações familiares? Eu, meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, naqueles que estão dentro de casa, é o conflito, que é o medo de falar, ou a falta do diálogo? Vamos lá. Não apenas o sujeito adoece diante do silêncio emocional, como a relação adoece. Isso é importante frisar. Muitas vezes a gente tenta individualizar algo que é do coletivo. Falamos sobre isso na semana passada, né? A produção de adoecimento mental é um fator social. E a família é o primeiro grupo social de onde a gente se identifica e como a gente aprende a lidar com as nossas questões, inclusive como a gente aprende a se perceber. Então, respondendo aos seus dois questionamentos, quando falta palavra, esse sofrimento, ele se acentua sim. E além de não ter alguém para falar, né, há uma distorção, porque dentro dessa relação, seja do casamento, da relação pai e filho, a partir do momento em que eu estabeleço o silêncio, eu estabeleço uma distância. E essa distância, ela vai se consolidando com o tempo. Hoje em dia, Nerisvaldo, tem pacientes que procuram a psicoterapia e tratam, né, sobre questões familiares, trazendo, por exemplo, que falam com o seu pai ou com um irmão apenas pelo WhatsApp, mas que não conseguem se olhar nos olhos. Isso é algo muito forte. A gente tem banalizado uma cultura do distanciamento. Mora na mesma casa, sim, mas não tem 5 minutos de conversa. Temos uma falsa impressão de que estamos conectados porque estamos ali no Instagram, vendo o que o outro está postando, ou sabemos o que o outro está fazendo na sua rotina, mas não conseguimos olhar nos olhos um do outro e falar sobre o que sentimos. Isso é de um esvaziamento muito grande, preocupante, né? E não é apenas sobre adoecer o indivíduo. Isso é extremamente importante, mas é também sobre adoecer as relações, né? Então esse espaço, ele precisa ser restituído, né? E isso fala sobre suportar a angústia, sustentar a dúvida e dar espaço para falar. Não é um fracasso da família ter crises ou conflitos, mas estabelecer o silêncio como forma de lidar com isso é uma forma de desistência. Não é brinquedo não, tô ouvindo aqui, refletindo, imagino que você em casa também. A gente antigamente falava muito da grama do vizinho, né? Sim. Que a grama do vizinho era sempre mais verde. Sim. Como é que a gente pode perceber que a grama da família, que aquela relação, que o gramado ali tá mais verde? O que caracteriza uma família emocionalmente saudável? A família emocionalmente saudável não é uma família perfeita. Somos constituídos, né, por pessoas imperfeitas e esse grupo não seria diferente. No entanto, apesar das expectativas internas e dos acordos que fazemos dentro desse grupo família, é necessário que a gente tenha uma resiliência e que a gente tenha também um espaço de acolhimento. Esse acolhimento não é apenas o acolhimento de ouvir e julgar, porque muitas vezes a gente está ouvindo, mas a gente já está pensando no que vai responder para o outro. A gente não está ouvindo para compreender, a gente está ouvindo para falar. E é necessário que a gente se desfaça desse lugar de julgamento e que a gente abra espaço para um lugar de compreensão, para um lugar de entendimento, para um lugar de compatibilidade. E isso só é possível, né, tendo a ajuda como cuidado e entendendo que esse espaço, né, que é um espaço de amor, né, e limite, também é um espaço onde a gente propicia ao outro um reconhecimento do seu processo de adoecimento. Então, às vezes, o indivíduo ele não percebe que ele está adoecido, mas o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai ou a sua mãe, se há uma conexão verdadeira, sinaliza: olha, você não está bem. Vamos sentar, vamos falar sobre isso, vamos procurar ajuda. Se não há um espaço dentro da família onde se fala sobre saúde mental, onde se observa como é que esse sujeito, principalmente uma criança ou adolescente, vai reconhecer que ele está em uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade e aceitar procurar ajuda. E o que fazer? Para o senhor e a senhora que está em casa acompanhando a gente, fala: não, tá tudo às mil maravilhas, e parece que é assim, que é tão simples. Mas essa minha indagação, com toda certeza, é a indagação de 99% de quem está nos ouvindo. O que fazer quando a família não consegue lidar sozinha com esse tipo de situação? Procurar ajuda. Isso é indispensável e eu acredito que hoje isso tem acontecido cada vez mais, para nossa alegria. As pessoas têm reconhecido esse espaço como um espaço importante e esse lugar da saúde mental é um lugar de criar uma segurança e um caminho através da palavra, né? Muitas vezes o paciente ele chega ao consultório com dificuldade de falar. Mas como assim falar? Falar sobre si.
de expressar o que sente, porque durante toda a vida isso foi algo estranho. Durante toda a vida isso foi algo que não deveria acontecer. Deveria ser evitado a qualquer custo, porque quando eu coloco minhas inquietações, eu provoco inquietações no outro. E poucos espaços são resilientes o suficiente para suportar a angústia. Então, trazer a família para o espaço da psicoterapia é cuidar da família. Esse não precisa ser um espaço permanente, mas assim como a gente procura ajuda ali e vai buscar o profissional da cardiologia todo ano e fazer o nosso check-up, a gente faz os nossos exames de sangue, por que não? Por que não olhar para a nossa família? Por que não olhar para o nosso casamento? Por que não olhar para a relação que a gente tem com nossos filhos, nossos pais? E tentar identificar ali, será que essa é a melhor forma de me relacionar com meu filho? Será que eu tenho sido realmente uma pessoa dentro desse grupo família que tem agido com compreensão? Será que eu sou capaz de pedir ajuda? Ou eu também me refugio em uma outra coisa, né? Então, a ajuda como cuidado, a escuta e o acolhimento, o silêncio emocional é uma marca do adoecimento. A educação emocional ausente em famílias, né, mais tradicionais é algo que pode ser vencido e deve ser quebrado. E nós devemos buscar essa segurança emocional. Muito bem. Lucas, a gente tem encontro marcado na próxima quinta. Estarei aqui. Um abraço. Forte abraço.